Avó desabafando, mãe me maltratava e pai gravava tudo para lucrar em um plano chocante. Clara sempre soube que sua família tinha segredos. O jeito que sua avó, Dona Elvira, olhava pela janela da sala, como se visse algo além do horizonte, tinha um peso que a menina nunca conseguiu entender. A pequena cidade de Vila trouxe à tona sussurros e olhares tortos, mas nunca o bastante para desvendar o mistério que envolvia sua linhagem. Um dia, quando decidiu explorar o sótão empoeirado da casa da avó, tudo mudaria. As tábuas rangiam sob seus pés enquanto ela subia. A luz filtrava pelos buracos na parede, criando sombras que dançavam como se quisessem contar uma história. Clara encontrou uma caixa velha, coberta de teias de aranha e poeira, repleta de objetos esquecidos. Entre os frascos quebrados e fotos. Em preto e branco, um diário chamou sua atenção. Capa de couro desgastada, parecia quase pulsar de tanto segredo. Ao abri-lo, a letra trêmula de sua avó imediatamente a capturou. Meu pai gravava minha dor em filmes, lia Clara em voz alta, horrorizada. A cada página sua avó desabafava sobre abusos que a marcaram para sempre. Os gritos abafados por trás das paredes, os olhos cruéis da mãe que não protegia, tudo para um plano impensável, lucrar com o sofrimento. Clara sentiu um nó na garganta. A dor daquele passado ecoava em seu peito como um tambor. Uma raiva crescente a incendiava. Como alguém poderia ser tão cruel? Mas à medida que as palavras se desenrolavam, a verdade se tornava um labirinto. Sua avó contava sobre esperanças quebradas e promessas não cumpridas, uma história de opressão e traição. As sombras que dançavam naquelas páginas pareciam ganhar vida. Clara sentiu que a pequena cidade, tão pacata por fora, guardava um passado sombrio que pulsava nas veias de seus habitantes. Decidida a entender aquela teia de segredos que envolvia sua família, Clara procurou Miguel, um advogado da cidade que conhecia. Ele também tinha suas cicatrizes, marcas de um passado difícil. Juntos, eram como um farol e uma maré, atraídos um pelo outro em busca da verdade. Miguel viu como ela se importava e isso o motivou também. Eles começaram a desenterrar histórias que deixaram a cidade arredia. Mas logo perceberam que havia forças obscuras por trás das portas fechadas e olhares desconfiados. Um empresário poderoso, amigo da família, havia se mostrado interessado em manter aqueles segredos enterrados. Avisos e ameaças se tornaram tangíveis, e quando Clara percebeu que sua segurança estava em risco, a adrenalina tomou conta. A verdade sempre teve um preço alto, e ela estava disposta a pagá-lo. A cada passo em direção à luz, Clara se deu conta de que estava se aproximando de algo maior do que esperava. Mas, antes que pudesse antever o que viria, um telefonema anônimo a interrompeu. A voz, abafada e sem identidade, trouxe uma nova informação devastadora sobre sua avó, levando-a a questionar tudo o que sabia, até onde Clara iria para descobrir a verdade. Uma nova camada de mistério se formava e o ar estava carregado de expectativa. Ela estava prestes a entrar em um túnel de sombras, onde cada resposta poderia esconder mais perguntas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone tocou de novo.
Clara estava com o coração na garganta. A voz, abafada e sem identidade, ecoou em seus ouvidos. Você não sabe toda a verdade sobre sua avó. Aquela frase ativou um turbilhão em sua mente. Quem era aquela pessoa? O que mais poderiam esconder dela? Ela sentiu um frio na espinha. A adrenalina disparou. Miguel, que estava ao seu lado, direcionou a atenção dele para o telefone. Atende, pode ser importante. Clara hesitou, mas a curiosidade a dominava. Alô? Disse com a voz trêmula. Do outro lado, um silêncio tenso, e então a voz baixa falou novamente. Ela não é quem você pensa que é. Algo gelou em seu coração. O que você quer dizer? Perguntou, apertando o celular com força. A pessoa ignorou a pergunta e continuou. Aquela caixa que você encontrou não era só um diário. Guarde bem isso. Dona Elvira esconde mais do que dor. Há algo perturbador que está muito além do que imagina. As palavras ecoaram em sua mente. Clara olhou para Miguel, seus olhos refletindo confusão e preocupação. O que isso significa? A voz do telefone exala um riso. Baixo e carregado de desprezo. Você ainda vai descobrir e vai doer. Assim que o aviso foi dado, a ligação caiu. O silêncio envolveu a sala, algo pesado pairava no ar. Miguel estava em pé, inquieto. O que foi isso? Ele se aproximou de Clara, com uma expressão de quem já percebeu que havia perigos à espreita. Alguém sabe mais do que a gente sobre sua avó. Precisamos descobrir agora. O impulso de Clara foi imediato. Sim, temos que ir até a casa dela. As 2 horas até a casa da avó se tornaram uma eternidade. O ar pesado carregava uma sensação de urgência. Clara se sentia como se estivesse a ponto de desvendar um segredo que poderia arruinar tudo. Ao chegarem, ela correu pelas escadas, sem perder tempo, dirigindo-se a um sótão, onde tudo começou. As tábuas rangiam como se quisessem gritar. Mas antes que pudesse abrir a caixa novamente, algo a fez parar. A porta do sótão estalou e Clara viu Dona Elvira. A avó estava ali, imóvel, e com um olhar que Clara nunca havia visto antes. — O que você está fazendo aqui, Clara? A voz dela tinha uma dureza que fez o coração da neta disparar. — Vovó, eu... Clara não conseguiu terminar a frase. Nesse instante, o cenário mudou drasticamente. A avó avançou, e o que ela segurava nas mãos fez Clara congelar. Era um filme, uma fita antiga. — Eu não queria que você visse isso. Dona Elvira murmurou, quase perdendo a coragem. — Mas já é hora, não é? A verdade precisa vir à tona. Miguel se agachou perto da caixa, enquanto Clara mantinha o olhar fixo na avó. O que estava prestes a ser revelado parecia envolver cada um deles numa rede de segredos, dor e, acima de tudo, manipulação. As sombras do passado estavam prestes a se confrontar com a luz da verdade. A pressão no peito de Clara aumentou quando as palavras da avó começaram a tomar forma. — Você não conhece seu pai, Dona Elvira sussurrou. Sua voz agora quase inaudível. Ele estava por trás de tudo. O filme foi só o começo. O que sua mãe fez foi uma manipulação, uma forma de controle. Clara mal conseguiu respirar. A revelação parecia cortante. Estava ali, na cara dela, e ela só conseguia sentir a mente girar. O que seu pai, a quem sempre considerou um herói, tinha a ver com toda aquela dor? O peso da frase de Dona Elvira a pegou de surpresa. O choque a atingiu como um tapa-frio no rosto. Se o pai estava envolvido, tudo o que ela pensava saber mudou completamente. E o que mais estaria escondido? Uma nova camada de sombras se formava ao redor deles, e cada lembrança que tinha sobre sua família estava prestes a ser desmantelada. E antes que pudesse reagir, a avó se virou para Miguel, olhos cheios de tristeza. — Você precisa sair daqui agora. Eles vêm para cá.
Você não pode ficar, e ninguém pode saber o que você ouviu. O aviso estava claro, mas a coragem que se acendeu dentro de Clara gritou para ela ficar. A verdade precisava vir à tona, e a essa altura, Clara não sabia até onde estava disposta a ir para encontrá-la. Não posso ir, vovó. Não posso deixar isso assim. Algo maior se formava na sala, e enquanto os ecos da revelação a envolviam, um barulho forte ecoou da porta da frente. Clara e Miguel se entreolharam, ambos sabendo que o que estava por vir seria muito mais do que esperavam. O que exatamente estava ameaçando seus mundos de maneira tão ardente? O que mais estava prestes a ser revelado? O barulho na porta se intensificou. Um estrondo seco fez as paredes vibrar. Clara e Miguel se entreolharam. A tensão no ar era palpável. O que foi isso? Sussurrou Miguel, seu olhar fixo na avó. Dona Elvira estava pálida, como se o peso da revelação a tivesse drenado. Eles estão vindo, gritou Clara, seu instinto de proteção ativado. Mas antes que pudesse agir, a porta se abriu com um puxão brusco. 2 homens entraram, os rostos conhecidos em vila, mas que Clara sempre achou que eram apenas olhares distantes. O empresário Almeida, um amigo da família com um sorriso que nunca chegava aos olhos, e seu braço direito, um homem robusto que Clara conhecia de vista, mas nunca tinha falado. Olha quem está aqui, disse Almeida, com uma arrogância insuportável. Estávamos exatamente falando sobre você, Clara. O tom dele era cheio de escárnio. Ela tentou se mover, mas Miguel a segurou, claramente calculando a situação. Não, não precisam fazer isso, clamou Clara, mas a voz saiu trêmula. Dona Elvira se adiantou, a postura rígida. Saia daqui, Almeida. Isso não é o que você pensa. Mas sua firmeza pareceu vacilar. Os homens trocaram olhares cúmplices e uma risada ecoou. Almeida virou-se para Clara, os olhos agora carregados de um brilho que ela não conseguia decifrar. A verdade, minha querida, é que sua avó é a última pessoa que você deve confiar. A palavra confiança bateu como um soco no estômago de Clara. O que você quer dizer com isso? Perguntou. A incredulidade lhe queimando na garganta. Você não sabe, não é? Sua avó não é apenas uma vítima. Almeida riu, enquanto a tensão na sala aumentava. Então, surpresa, ele puxou um envelope do paletó e jogou sobre a mesa de madeira, fazendo um barulho estrondoso. Aqui estão os registros, Clara. Tudo documentado. A verdade sobre sua avó e o que realmente acontece por trás das portas de sua casa. O coração dela disparou. O que poderia estar escrito ali? Dona Elvira não olhou para o envelope. Chega de mentiras, Almeida. Você não pode continuar com isso. Mas ele apenas riu. Ah, mas posso. E isso fará mais do que você imagina, minha velha amiga. A avó de Clara começou a tremer. Clara, não olhe para isso. Não deixe que eles a manipulem novamente. Mas o aviso já estava à vista. Cada palavra dela agora parecendo mais uma tentativa de ocultação. A desconfiança entrou no coração de Clara e ela sentiu um nó na garganta. Por que a avó estava tão defensiva? O que mais ela escondia? A adrenalina pulsava e, sem pensar, Clara se aproximou do envelope. Um movimento decisivo. Ela o abriu. As páginas contavam uma história que a cabeça dela simplesmente não conseguia processar. Documentos que ligavam sua avó a um esquema obscuro. Um plano que não apenas envolvia a tortura emocional de sua mãe, mas também negócios escusos que ameaçavam a vida de pessoas da cidade. Você está mentindo, gritou Clara, sem esperança de acreditar no que lia. Mas na realidade, a dor estava cristalina, exposta entre as linhas. O rosto de Almeida estava iluminado com triunfo. Viu só?
Sua avó é a verdadeira marionetista por trás de tudo, Clara. Ela manipulou a dor para ganho e poder. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. As palavras dela ecoavam como um lamento. Clara olhou para Dona Elvira à procura de alguma explicação, mas a expressão da avó não era de quem estava sendo injustamente acusada. Havia algo nas feições dela que dizia que talvez a verdade fosse ainda pior do que poderia imaginar. Antes que pudesse formular uma nova pergunta, a porta se abriu novamente. Agora era Lia, uma amiga de Clara, com uma expressão de pânico. Desculpa, Clara. Ouvi que você estava aqui. E naquele momento de confusão, o olhar sombrio de Almeida se tornou ainda mais ameaçador. Ninguém precisa ouvir nada mais, Lia. É hora de vocês saírem dessa história de uma vez por todas. Clara estava prestes a perder a própria sanidade. O que mais estava em jogo? Não eram apenas segredos, mas vidas. E ao olhar para Miguel, percebeu que ele também sentia urgência. Como aquela situação poderia ficar ainda mais complicada? A verdade não era apenas uma, mas 1000 versões entrelaçadas. E ali, com o peso de segredos nas mãos, o que mais poderia acontecer? A verdade sobre sua avó era um labirinto, e o caminho da revelação estava mais obscuro do que nunca. Clara já não sabia mais em quem confiar, e o relógio estava correndo. O que mais se escondia nas sombras? O barulho na porta se intensificou. Clara sentiu o coração acelerar, como se cada batida fosse um aviso do perigo que se aproximava. Os homens no ambiente pareciam crescer em ameaça. Seus rostos familiarmente conhecidos, mas agora hostis. Almeida, com seu sorriso insolente, parecia se alimentar da confusão que reinava na sala. Você não tem ideia do que está acontecendo, Clara. Sua avó é a chave de tudo isso. A tensão era palpável. Lia, ainda sem entender, se aproximou mais, seus olhos cheios de preocupação. Clara, precisamos sair. Mas a intensidade da conversa a paralisou. Clara olhou para Dona Elvira, buscando uma resposta. O rosto da avó estava pálido, quase um reflexo do puro desespero. Sabe o que é verdade? Que a verdade é uma arma. E você, Clara? Não é a única, disse Almeida, com desprezo. Não, ele está mentindo! Clara gritou, buscando acreditar na inocência da avó. Mas a dúvida começou a se instalar. O envelope em cima da mesa parecia brilhar com promessas terríveis. Em um impulso, Clara se lançou na frente de Lia e Miguel, seu instinto de proteção aflorando. O que mais estão escondendo? Antes que Almeida pudesse responder, a porta se abriu novamente, desta vez com tanta força que bateu contra a parede. Um homem alto, de terno escuro, entrou. Clara não reconheceu, mas o olhar determinado dele trouxe uma onda de alívio ao mesmo tempo em que disparou um novo tipo de pânico. Chega, eu não estou aqui para isso. O homem gritou, suas palavras cortando a tensão como uma faca. Todos se viraram para ele. Atenção redobrada. Você não tem autorização para estar aqui, Almeida gritou, mas o homem ignorou, apontando diretamente para Dona Elvira. Você não pode continuar com isso. A verdade precisa vir à tona, e você sabe disso. A voz de Clara estremeceu visivelmente, como se um peso enorme tivesse sido depositado sobre seus ombros. Silêncio! Você não sabe o que está fazendo. Dona Elvira começou a balbuciar, mais para si do que para todos na sala. Clara franziu a testa. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? E o que sua avó não estava contando? Com um movimento rápido, ele se aproximou da mesa e pegou o envelope, agora aberto, que Clara segurava, puxando para si. Se você não parar, todos vão sofrer, e isso já foi longe demais. A tensão aumentava enquanto cada pessoa na sala aguardava um desfecho. Miguel, ao lado de Clara, parecia tão perdido quanto ela, mas sua presença era um conforto.
ela não estava sozinha. E, de repente, tudo mudou. O homem virou-se e apontou para Clara, a fúria em seus olhos se transformando em algo completamente diferente. Você precisa entender. Sua avó não é apenas quem você pensa. A verdade pode destruir você. Suas palavras ecoaram no silêncio, e cada um deles processou a gravidade do que fora dito. Seu pai. Ele não está morto. O choque atingiu Clara como um soco no estômago. Os olhos de Dona Elvira se arregalaram, e por um segundo, a sala inteira mergulhou em um silêncio mortal. O homem continuou, sua voz um sussurro intensamente duro. E se você quiser saber onde ele está, precisará da ajuda da sua avó. Mas a verdade, ela vai te consumir. Clara estava paralisada, a mente girando. O que ele queria dizer? Que estava escondido nesse quebra-cabeça sombrio. A urgência da situação a envolvia, e ela sentiu os braços de Miguel apertarem ao redor dela, como um escudo. Ela estava prestes a entrar em um abismo profundo de segredos, mas com uma fragilidade que fazia a cabeça de Clara girar. Se você não sair imediatamente, poderão todos pagar um preço alto. O pavor atravessou Clara, mas soltar-se da mão de Miguel parecia impossível. As sombras da verdade estavam prestes a se revelar, mas Clara sabia que o próximo passo poderia desfazer tudo o que ela achou que entendia. O homem à sua frente encurtou a distância entre eles, e Clara viu determinação em seus olhos. Então veio a pergunta que ecoou em sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir não apenas a verdade sobre sua avó, mas sobre si mesma? Clara estava paralisada. A revelação do homem a atingiu em cheio, como um raio. O que ele dizia não fazia sentido, mas uma parte dela sabia que poderia ser verdade. Ao olhar para Dona Elvira, percebeu o pavor em seus olhos. O clima na sala pesava. A instante uma eternidade, enquanto a tensão se acumulava, pronta para explodir. Você não pode estar falando sério, murmurou Clara, sua voz mal saindo. Miguel estava ao seu lado, os músculos tensos, pronta para agir. A presença daquele homem, misterioso e autoritário, fez o ar ao redor parecer mais denso. Onde está meu pai? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, um grito de desespero e indignação. O homem de terno escuro respirou fundo. Ele não é o que você pensa. Desde o início, ele estava de mãos dadas com sua avó. Juntos, eles contraíram um pacto obscuro. As palavras pesadas caíram sobre ela como um manto escuro. Clara passou a mão pelo cabelo, tentando processar a informação. Dona Elvira, de olhos marejados, fechou a cara, como se estivesse lutando contra a revelação que o homem apresentava. Chega! Não vá alimentar essas mentiras! Gritou, sua voz trêmula. Mas a certeza na voz dele a fez hesitar. Clara, a verdade não está a seu favor. Você precisa entender. Entender o quê? Ela atacou, a raiva queimando dentro dela. Você está me dizendo que meu pai está vivo e que ele está envolvido em tudo isso? Que você e ele são cúmplices? As palavras pareciam sair de sua boca com um esforço tremendo. Nesse momento, ouvindo os ecos daquela traição, o ambiente mudou. O homem olhou ao redor como se estivesse avaliando a situação. Ele não tinha apenas revelações para fazer. Suas mãos tremiam levemente. É muito mais complicado do que você imagina. E foi então que um trovão ressoou pela sala. Talvez uma presciência do que estava por vir. De repente, um clarão iluminou a escuridão do sótão. Um brilho azul que parecia pulsar. Clara mal teve tempo de se virar quando uma figura apareceu na luz. Era uma mulher, com um olhar decidido, mas gentil ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz autoritária cortando o chão. Da cena, todos na sala congelaram.
A expressão de Dona Elvira se tornou uma mistura de alívio e medo. Você não deveria estar aqui, exclamou. E Clara percebeu que a avó estava a par daquela figura. A mulher se aproximou, seu olhar feroz cravado em Almeida. Você não tem controle sobre isso. O que você fez não pode passar impune. O homem ficou desorientado e a confusão tomou conta da sala novamente. Quem é você? Perguntou, mas ela já ignorava o que ele dizia. Clara, você está em perigo. Sua avó? Ela não só esconde segredos sobre seu pai. Ela está sendo manipulada. As palavras apenas aumentaram a confusão na mente de Clara. Leu-se nos olhares trocados entre a mulher e a avó que haviam passado compartilhado lá. Uma camada de segredos ainda mais profunda do que ela poderia imaginar. Você precisava saber, Clara, e nunca fui forte o suficiente para contar. Dona Elvira murmurou, lágrimas resistentes escorrendo pelo rosto. Você não pode acreditar nela, Almeida interrompeu. Ela tem suas próprias ambições, Clara. E o que está ocorrendo agora é uma trama, tudo orquestrado por Dona Elvira. A verdade é dolorosa, mas você precisa confiar em mim. A sala estava em tumulto. Clara sentia o coração disparar. Que verdades e mentiras estavam se desdobrando diante dela. Antes que pudesse formar qualquer pensamento, um grito cortou o ar. Mãe! A porta se abriu com força. Era uma figura conhecida, seu irmão, Lucas, que Clara não via há anos. Ele estava pálido, os olhos arregalados de pavor. Coloque isso para baixo, não faça nada, ele gritou, apontando para o homem de terno. Ele não é quem você pensa que é. Eu sei tudo. Uma onda de choque percorreu o ambiente. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem ainda estava desfocada. O que Lucas sabia? O que mais estava escondido? A verdade, aparentemente, estava mais longe do que nunca de ser revelada. E Clara se viu em um labirinto de traições. O barulho reverberou em sua mente, enquanto a vida que conhecia desmoronava. Um novo nível de complicação surgia, e Clara se viu no centro, até onde sua família chegara para enterrar segredos. E o que mais havia à espreita, esperando ser desmontado sob o olhar da verdade. Ela não tinha respostas, apenas um turbilhão de perguntas. E agora, a cada minuto que passava, o perigo dançava mais perto. O olhar de Clara estava fixo no rosto do irmão, Lucas, que acabara de entrar. A confusão pulava na sala como um gato nervoso, e a tensão estava no ar, quase visível. Coloque isso para baixo, não faça nada, ele gritava, e sua voz parecia arranhar a superfície do pânico. Dona Elvira se virou, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui, Lucas? Eu não vim para isso. Ele disparou, olhando de Almeida para o homem de terno. Está tudo errado. Vocês estão jogando um jogo que não compreendem. A urgência de sua frase penetrava nas paredes, mas as palavras ficavam como ecos perdidos. Lucas, o que você sabe? Clara perguntou, a mente girando com todas as possibilidades. O irmão respirou fundo, um misto de determinação e medo nos olhos. Eu não estou aqui para ouvir mentiras. O que estamos enfrentando, isso é muito maior do que todos nós. Escute, foi como um balde de água fria. O clima na sala mudou instantaneamente. Almeida, que estava prestes a responder, se calou. E todos se voltaram para Lucas. Ele apertou os lábios, como se estivesse lutando com algo devastador. Eu descobri coisas. Sobre papai. Não está morto. As palavras ficaram suspensas no ar, e Clara sentiu seu estômago revirar. O que você está dizendo? Como você sabe disso? Era um grito misturado com desespero e esperança. Lucas avançou, apontando para Souza, o homem de terno, que havia permanecido calado. Ele é parte de tudo isso. Papai me procurou. Clara viu a cabeça de Dona Elvira baixar, como se um peso a esmagasse. Não,
Isso não pode ser verdade, exclamou. Clara também queria acreditar, mas a angústia no seu peito pulsava. O que mais estava escondido? Sousa, interrompendo, disse: Você não entende, Lucas. Ele está preso. Não acredite nesta ilusão. Ilusão? Clara exclamou, as emoções à flor da pele. O que você sabe sobre o que está acontecendo aqui? Por que todos estão mentindo? O homem de terno respirou fundo, o olhar severo. Você precisa entender que há muito em jogo. Seu pai, algo terrível aconteceu. Ele fez um acordo com Dona Elvira para esconder segredos que poderiam destruir vidas. A sala ficou em silêncio. Um silêncio que parecia gritar. Dona Elvira finalmente olhou para Lucas. Por que você não me contou antes? Era uma pergunta trêmula, quase uma súplica. Clara viu fragilidade na avó. E aquela fraqueza que antes parecia um escudo, agora era uma fissura. Porque eu não sabia. Como? Tudo que vi, tudo que ouvi, estava pertinho, mas não alcancei. Sua avó, ela está presa nesse jogo, assim como nós. Lucas estava em choque, mas havia uma determinação ocultada nas palavras. Almeida, com aquele sorriso afetado, interrompeu. A verdade é uma faca afiada e, quando cortar, vai economizar muita dor. E então, tudo aconteceu em um instante. Uma explosão de luz irrompeu da janela. Era um clarão intenso, quase um raio. Clara se virou instintivamente. O vidro quebrou. Cortinas dançavam como fantasmas. Uma silhueta se formou por trás da luz ofuscante. Era uma mulher. Ela entrou na sala, a figura majestosa e decidida. Clara a reconheceu imediatamente. Era sua mãe. Pare, está tudo errado. Ela gritou com um olhar que ardia de fúria e dor. O impacto foi devastador. O que sua mãe estava fazendo ali? Um estalo percorreu a sala. Dona Elvira e Almeida trocaram olhares e Clara sentiu que tudo havia mudado. Mãe, o que você sabe? Questionou, a voz embargada, seu coração afundando em dúvidas. Quero que todos se sentem. Está na hora de revelações, disse a mãe, com uma frieza que cortava como uma faca. Estamos em uma trama mais profunda do que pode imaginar. E há segredos que não devem ser revelados. Mas eles virão à tona. Se não o fizerem agora, muito mais dor virá. O chão parecia ruir sob os pés de Clara. O que mais sua mãe escondia? A tensão estava insuportável. Clara olhou para Lucas e depois para Miguel, que a segurava com firmeza. Sabia que aquele não era apenas um momento de revelações. Era um divisor de águas. A cada palavra, as peças do quebra-cabeça se moviam, mas a imagem ainda era distorcida. A verdade estava se formando, mas sob que custo? A única coisa que ela sabia com certeza era que nada seria como antes. As sombras do passado estavam à espreita, prontas para consumir todos eles, e Clara se perguntava até onde os segredos poderiam os levar. Clara estava paralisada. A revelação do homem a atingiu em cheio, como um raio. O que ele dizia não fazia sentido. Mas uma parte dela sabia que poderia ser verdade. Ao olhar para Dona Elvira, percebeu o pavor em seus olhos. O clima na sala pesava, cada instante uma eternidade, enquanto a tensão se acumulava, pronta para explodir. Você não pode estar falando sério, murmurou Clara, sua voz mal saindo. Miguel estava ao seu lado, os músculos tensos, pronto para agir. A presença daquele homem, misterioso e autoritário, fez o ar ao redor parecer mais denso. Onde está meu pai? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, um grito de desespero e indignação. O homem de terno escuro pareceu hesitar, o olhar se desviando para Dona Elvira, que estava agora visivelmente abalada. Ele não é quem você pensa que é, Clara, disse ele, sua voz carregada de gravidade. Ele está em perigo,
e precisa de você. A verdade é mais sombria do que eu posso explicar. Dona Elvira, de olhos marejados, fechou a cara, como se estivesse lutando contra a revelação que o homem apresentava. Chega, não vá alimentar essas mentiras, gritou, sua voz trêmula. Mas a certeza na voz dele a fez hesitar. Clara, a verdade não está a seu favor. Você precisa entender. Entender o quê? Ela atacou, a raiva queimando dentro dela. Você está me dizendo que meu pai está vivo e que ele está envolvido em tudo isso? Que você e ele são cúmplices? Clara sentia as emoções pulsando dentro dela como um mar agitado. Antes que pudesse processar tudo, um clarão irrompeu da janela. Era um brilho azul intenso, quase sobrenatural. Clara se virou, instintivamente. O vidro da janela se partiu em 1000 pedaços e ela sentiu o vento frio batendo em seu rosto. Uma silhueta se formou. Uma mulher entrou na luz. Era sua mãe. "Pare! Está tudo errado!" Ela gritou, seus olhos ardendo com uma fúria que Clara nunca tinha visto. O choque apunhalou o ar. O que sua mãe estava fazendo ali? A atmosfera ficou densa e pesada, como se o tempo estivesse paralisado. Clara se sentiu dividida entre o alívio e a confusão. "Mãe, o que você sabe?" Clara perguntou, o coração batendo forte no peito. A mãe fez um gesto, como se tentasse dominar a situação. Mas a tensão só crescia. "Foi você que me mandou. Foi você quem estava junto com ele. Com meu pai." As palavras escaparam da boca de Clara. Uma ferida exposta. "Mãe, tudo o que você tem feito. Por que não me disse?" Os olhos da mãe brilhavam com desespero, mas havia algo mais ali, uma pontinha de culpa que fez Clara hesitar. "A questão não é o que eu fiz, Clara." A mãe respondeu, com uma voz poderosa. "A questão é que você andou cavando segredos que não deveria. Seu pai, ele se envolveu em coisas perigosas. Ele não está só e não está seguro. Você está falando de um acordo obscuro." Almeida interveio, sua expressão um misto de deboche e desprezo. "A verdade é que ela também fez parte disso. A culpada é ela, não seu pai." A acusação cortou como uma faca. O olhar de Clara se voltou para Dona Elvira, vendo sua avó lutando contra algo, uma sombra de culpa. "Você não está assim tão inocente, Elvira." Almeida continuou, um sorriso cruel nos lábios. "Acha que tudo o que fez não vai voltar para te assombrar?" O ambiente tenso agora parecia brilhar com uma energia negativa, como se o próprio ar estivesse de luto. Clara se aproximou fracamente de sua mãe, suas mãos trêmulas. O que essa verdade pode ser? O que mais está escondido? A sala estava icon. Uma tumulto emocional. Ana, sua mãe, olhou profundamente nos olhos da filha. "Clara, eu não sabia que ele tinha voltado." E nesse momento, as palavras que deixaram seus lábios foram como um golpe no estômago de Clara. "Ele?" Seus lábios mal se mexeram. "Você quer dizer meu pai, certo? Está falando dele, está aqui, está em perigo, mas o que isso significa? O que está realmente acontecendo?" O nó na garganta de Clara parecia se apertar mais e mais. Antes que pudesse processar todas aquelas informações, um barulho forte ecoou vindo da porta. A madeira estalou e a sombra de um novo intruso se projetou. Um homem alto, rosto conhecido, mas agora com um ar perturbador. "Chega de mentiras. É hora da verdade." E então ele apontou para Clara, uma intensidade como um raio. "Você não é quem pensa que é. Sua mãe não é sua mãe. Você é filha de Almeida." O mundo de Clara desabou. Uma onda gelada percorreu seu corpo. As palavras ecoavam como um trovão na sua mente. O que isso significava? A revelação a envolveu em total desespero. Ninguém falava. O silêncio era absoluto. As reviravoltas estavam se acumulando. Mais e mais. Ela estava perdida em um mar de segredos. Ela sempre confiou na família,
Mas quem era ela realmente? O peso da verdade parecia esmagá-la. A intensidade do momento puxava Clara para uma nova realidade. Ninguém estava a salvo. O que mais estavam escondendo? E mais uma vez, a verdade girava sob seus pés como um chão de areia movediça. Clara, agora mais do que nunca, sentia que o labirinto só se aprofundava. Clara estava paralisada. A revelação do homem a atingiu em cheio, como um raio. O que ele dizia não fazia sentido, mas uma parte dela sabia que poderia ser verdade. Ao olhar para Dona Elvira, percebeu o pavor em seus olhos. O clima na sala pesava, cada instante uma eternidade, enquanto a tensão se acumulava, pronta para explodir. "Você não pode estar falando sério", murmurou Clara, sua voz mal saindo. Miguel estava ao seu lado, os músculos tensos, preparado para agir. A presença daquele homem, misterioso e autoritário, fez o ar ao redor parecer mais denso. "Onde está meu pai?" A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, um grito de desespero e indignação. O homem de terno escuro pareceu hesitar, o olhar se desviando para Dona Elvira, que estava agora visivelmente abalada. "Ele não é quem você pensa que é, Clara", disse ele, sua voz carregada de gravidade. "Ele está em perigo e precisa de você. A verdade é mais sombria do que eu posso explicar." Dona Elvira, de olhos marejados, fechou a cara, como se estivesse lutando contra a revelação que o homem apresentava. "Chega! Não vá alimentar essas mentiras!" gritou, sua voz trêmula. Mas a certeza na voz dele a fez hesitar. "Clara, a verdade não está a seu favor. Você precisa entender." "Entender o quê?" Ela atacou, a raiva queimando dentro dela. "Você está me dizendo que meu pai está vivo e que ele está envolvido em tudo isso? Que você e ele são cúmplices?" Clara sentia as emoções pulsando dentro dela como um mar agitado. Antes que pudesse processar tudo, um clarão irrompeu da janela. Era um brilho azul intenso, quase sobrenatural. Clara se virou instintivamente. O vidro da janela se partiu em 1000 pedaços. E ela sentiu o vento frio batendo em seu rosto. Uma silhueta se formou. Uma mulher entrou na luz. Era sua mãe. "Pare! Está tudo errado!" ela gritou, seus olhos ardendo com uma fúria que Clara nunca tinha visto. O choque apunhalou o ar. O que sua mãe estava fazendo ali? A atmosfera ficou densa e pesada, como se o tempo estivesse paralisado. Clara se sentiu dividida entre o alívio e a confusão. "Mãe, o que você sabe?" Clara perguntou, o coração batendo forte no peito. A mãe fez um gesto, como se tentasse dominar a situação. Mas a tensão só crescia. "Foi você que me mandou. Foi você quem estava junto com ele, com meu pai." As palavras escaparam. Da boca de Clara, uma ferida exposta. "Mãe, tudo o que você tem feito, por que não me disse?" Os olhos da mãe brilhavam com desespero, mas havia algo mais ali. Uma pontinha de culpa que fez Clara hesitar. "A questão não é o que eu fiz, Clara," a mãe respondeu com uma voz poderosa. "A questão é que você andou cavando segredos que não deveria. Seu pai, ele se envolveu em coisas perigosas. Ele não está só e não está seguro. Você está falando de um acordo obscuro." Almeida interveio, sua expressão um misto de deboche e desprezo. "A verdade é que ela também fez parte disso. A culpada é ela, não seu pai." A acusação cortou como uma faca. O olhar de Clara se voltou para Dona Elvira, vendo sua avó lutando contra algo. "Uma sombra de culpa. Você não está assim tão inocente, Elvira." Almeida continuou, um sorriso cruel nos lábios. "Acha que tudo o que fez não vai voltar para te assombrar?" O ambiente tenso agora parecia brilhar com uma energia negativa, como se o próprio ar estivesse de luto. Clara se aproximou fracamente de sua mãe, suas mãos trêmulas. O que essa verdade pode ser? O que mais está escondido? A sala estava em tumulto emocional. Ana, sua mãe,
olhou profundamente nos olhos da filha. Clara, eu não sabia que ele tinha voltado. E nesse momento, as palavras que deixaram seus lábios foram como um golpe no estômago de Clara. Ele? Seus lábios mal se mexeram. Você quer dizer meu pai, certo? Está falando dele. Está aqui. Está em perigo. Mas o que isso significa? O que está realmente acontecendo? O nó na garganta de Clara parecia se apertar mais e mais. Antes que pudesse processar todas aquelas informações, um barulho forte ecoou vindo da porta. A madeira estalou e a sombra de um novo intruso se projetou. Um homem alto, rosto conhecido, mas agora com um ar perturbador. Chega de mentiras, é hora da verdade. E então ele apontou para Clara, uma intensidade como um raio. Você não é quem pensa que é. Sua mãe não é sua mãe. Você é filha de Almeida. O mundo de Clara desabou. Uma onda gelada percorreu seu corpo. As palavras ecoavam como um trovão na sua mente. O que isso significava? A revelação a envolveu em total desespero. Ninguém falava. O silêncio era absoluto. As reviravoltas estavam se acumulando, mais e mais. Ela estava perdida em um mar de segredos. De repente, tudo começou a girar. Um sussurro. Um eco do passado. Clara percebeu que a verdade a cercava, mas não era o que parecia. Ela viu os rostos inquietos ao seu redor, a confusão se espalhando, levando cada um para um novo abismo. Era hora de encarar a realidade. Dona Elvira, sem palavras, sussurrou algo. Clara, ouça, há mais, muito mais do que isso. Meu segredo é um fardo que carrego há anos. E antes que a filha pudesse questionar, Almeida teve um ataque. Um espasmo que o fez cair no chão como um fantoche sem fios. O pânico tomou conta do ambiente. Naquele momento, uma caixa caída do bolso dele se abriu. Papéis voaram, espalhando-se pelo chão. Clara se agachou e suas mãos tocaram uma foto antiga. Era uma imagem dela, bebê, ao lado de um homem que não reconhecia. Apenas a mamãe dela, com um olhar de amor. Clara ficou atordoada. Quem é ele? Sussurrou, o coração descompassado. Todos estavam agora olhando, e as explicações vinham correndo, como uma correnteza descontrolada. Essa imagem era a chave que poderia abrir portas. O homem a quem sua mãe sempre se referiu. Uma reviravolta tão chocante que fez Clara questionar tudo o que acreditava. Você precisa me dizer agora, gritou, a urgência em sua voz, chamando a atenção de todos. E enquanto as sombras dançavam pelo sótão, uma verdade ainda mais sombria prometia uma revelação devastadora. O passado não estava acabado, e talvez o futuro estivesse mais ameaçado do que ela imaginava. O que mais estava à espreita, à espera de ser descoberto. Clara estava paralisada. A revelação do homem a atingiu em cheio como um raio. O que ele dizia não fazia sentido, mas uma parte dela sabia que poderia ser verdade. Ao olhar para Dona Elvira, percebeu o pavor em seus olhos. O clima na sala pesava, cada instante uma eternidade, enquanto a tensão se acumulava, pronta para explodir. Você não pode estar falando sério, murmurou Clara, sua voz mal saindo. Miguel estava ao seu lado, os músculos tensos, preparado para agir. A presença daquele homem, misterioso e autoritário, fez o ar ao redor parecer mais denso. Onde está meu pai? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, um grito de desespero e indignação. O homem de terno escuro pareceu hesitar, o olhar se desviando para Dona Elvira, que estava agora visivelmente abalada. Ele não é quem você pensa que. É, Clara, disse ele, sua voz carregada de gravidade. Ele está em perigo e precisa de você. A verdade é mais sombria do que eu posso explicar. Dona Elvira, de olhos marejados, fechou a cara, como se estivesse lutando contra a revelação que o homem apresentava. Chega,
Não vá alimentar essas mentiras, gritou, sua voz trêmula. Mas a certeza na voz dele a fez hesitar. Clara, a verdade não está a seu favor. Você precisa entender. Entender o quê? Ela atacou, a raiva queimando dentro dela. Você está me dizendo que meu pai está vivo e que ele está envolvido em tudo isso? Que você e ele são cúmplices? Clara sentia as emoções pulsando dentro dela como um mar agitado. Antes que pudesse processar tudo, um clarão irrompeu da janela. Era um brilho azul intenso, quase sobrenatural. Clara se virou instintivamente. O vidro da janela se partiu em 1000 pedaços e ela sentiu o vento frio batendo em seu rosto. Uma silhueta se formou. Uma mulher entrou na luz. Era sua mãe. Tari, está tudo errado. Ela gritou, seus olhos ardendo com uma fúria que Clara nunca tinha visto. O choque apunhalou o ar. O que sua mãe estava fazendo ali? A atmosfera ficou densa e pesada, como se o tempo estivesse paralisado. Clara se sentiu dividida entre o alívio e a confusão. Mãe, o que você sabe? Clara perguntou, o coração batendo forte no peito. A mãe fez um gesto, como se tentasse dominar a situação, mas a tensão só crescia. Foi você que me mandou. Foi você quem estava junto com ele, com meu pai. As palavras escaparam da boca de Clara, uma ferida exposta. Mãe, tudo o que você tem feito, por que não me disse? Os olhos da mãe brilhavam com desespero, mas havia algo mais ali, uma pontinha de culpa que fez Clara hesitar. A questão não é o que eu fiz, Clara. A mãe respondeu com uma voz poderosa. A questão é que você andou cavando segredos que não deveria. Seu pai, ele se envolveu em coisas perigosas. Ele não está só. E não está seguro. Você está falando de um acordo obscuro? Almeida interveio, sua expressão misto de deboche e desprezo. A verdade é que ela também fez parte disso. A culpada é ela, não seu pai. A acusação cortou como uma faca. O olhar de Clara se voltou para Dona Elvira, vendo sua avó lutando contra algo. Uma sombra de culpa. Você não está assim tão inocente, Elvira. Almeida continuou, um sorriso cruel nos lábios. Acha que tudo o que fez não vai voltar para te assombrar? O ambiente tenso agora parecia brilhar com uma energia negativa, como se o próprio ar estivesse de luto. Clara se aproximou fracamente de sua mãe, suas mãos trêmulas. O que essa verdade pode ser? O que mais está escondido? A sala estava em tumulto emocional. Ana, sua mãe, olhou profundamente nos olhos da filha. Clara, eu não sabia que ele tinha voltado. E nesse momento, as palavras que deixaram seus lábios foram como um golpe no estômago de Clara. Ele? Seus lábios mal se mexeram. Você quer dizer meu pai, certo? Está falando dele? Está aqui, está em perigo. Mas o que isso significa? O que? Está realmente acontecendo? O nó na garganta de Clara parecia se apertar mais e mais. Antes que pudesse processar todas aquelas informações, um barulho forte ecoou vindo da porta. A madeira estalou e a sombra de um novo intruso se projetou. Um homem alto, rosto conhecido, mas agora com um ar perturbador. Chega de mentiras, é hora da verdade. E então ele apontou para Clara, uma intensidade como um raio. Você não é quem pensa que é. Sua mãe não é sua mãe. Você é filha de Almeida. O mundo de Clara desabou. Uma onda gelada percorreu seu corpo. As palavras ecoavam como um trovão na sua mente. O que isso significava? A revelação a envolveu em total desespero. Ninguém falava. O silêncio era absoluto. As reviravoltas estavam se acumulando. Mais e mais, ela estava perdida em um mar de segredos. Clara, não é verdade. Alma, sua mãe, gritou com lágrimas nos olhos. Eu fiz o que pude para te proteger. Não acredite nele. Mas a força da afirmação do homem e o olhar suplicante de sua mãe a deixaram paralisada. Como? Como você pode ter escondido isso de mim?
Clara se sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés, como se toda a sua vida fosse uma mentira. Naquele momento tenso, Almeida começou a rir, um riso que reverberava na sala, ecoando a traumas do passado. Você não sabe de nada, Clara. Tudo isso é parte de um jogo, uma máscara. Não só ela, mas eu sou seu pai. Você sempre foi minha filha e sua avó. O peso da verdade, cruel e devastadora, desabava sobre ela. Clara. Memórias de amor e família foram brutalmente arrancadas, e ela se viu em um jogo sombrio que nunca quis jogar. E antes de conseguir processar o que estava acontecendo, o estrondo irrompeu da porta dos fundos. A porta se abriu com força, revelando um grupo de pessoas que pareciam saídas de um pesadelo. Cada rosto ali, familiar, estava envolto em um manto de raiva e desejo de vingança. Clara ficou sem palavras, olhando aquela cena de terror com um nó formado na garganta. A sala era uma panela de pressão prestes a explodir. Segredos estavam prestes a sair. E com eles, a possibilidade de que todos pudessem finalmente enfrentar a verdade ou sucumbir sob seu peso. Vidas estavam em jogo mais do que nunca. E Clara sabia que a luta estava apenas começando. O clima na sala era pesadelo puro. Clara olhava para o homem que acabara de entrar, seu mundo desmoronando ao seu redor. Você não é quem pensa que é. Sua mãe não é sua mãe. Você é filha de Almeida. As palavras ecoaram, ressoando como um trovão em sua mente. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para ela, esperando uma reação. Mas Clara se sentiu paralisada. Não, isso não pode ser verdade, gritou Dona Elvira, sua avó, com um olhar de desespero. Miguel apertou a mão de Clara, os músculos dele tensos como cordas. Clara, não acredite, ele está tentando manipular você. Almeida soltou uma risada sarcástica, provocando ainda mais tensão. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Basta olhar para as evidências. Ele apontou para a foto que Clara segurava. Era uma imagem dela quando bebê, com um homem que ela não reconhecia ao lado de sua mãe. Quem é ele? Clara perguntou com um tremor na voz. O coração dela disparava enquanto a confusão tomava conta. A mãe de Clara, Ana, respirou fundo, lágrimas nos olhos. Clara, eu não sabia que isso aconteceria. A verdade é muito mais complicada. Logo, o caos reinante foi interrompido por um barulho estrondoso vindo da porta. Um grupo de pessoas, bem conhecidas de Clara, entrou. Eram amigos da cidade, boquiabertos, suas expressões refletindo a gravidade da situação. O que está acontecendo aqui? Um deles perguntou, atordoado. A atmosfera era elétrica. Clara sentia um nó se formando na garganta e o desespero pulsava. Precisamos descobrir a verdade. Todos precisam saber, gritou Miguel, segurando a mão de Clara, apertando-a, como um acolhimento em meio à tempestade. Todos têm que ouvir, insistiu Ana, seu olhar se fixando nos amigos, esperando que a união pudesse oferecer algum tipo de segurança. Isso não é só sobre nós, é sobre todos nós. É hora da verdade. As vozes se elevaram, a tempestade interna se intensificando. Almeida tentava se impor, mas passageiros das revelações se intensificavam. O que estava em jogo não eram apenas segredos, mas vida e futuro de todos envoltos naquela sala. A angústia passava como o som de um tambor, batendo forte, ecoando por entre os corações aflitos. No meio disso tudo, Clara finalmente reuniu coragem. Chega! Se tudo isso é verdade, então precisamos resolver isso agora. O olhar dela era intenso, a determinação clara. Respirava fundo e continuou.
Não podemos viver à sombra de mentiras. E com isso, um silêncio pesado caiu sobre a sala novamente. Todos estavam esperando por direções, respostas. Ana olhou para Clara com um misto de orgulho e medo. Era a hora de um novo começo. Mas como fazer? As sombras do passado estavam à espreita, e uma nova vida dependia da coragem que todos tinham dentro de si. A tensão era quase palpável, mas uma fagulha de esperança começava a nascer. Tingou o vento e a claridade do futuro se aproximava. Essa casa precisa ser um lugar de paz. Vamos enfrentar isso juntos, Clara exclamou. Ela não precisava de respostas mágicas, mas a jornada pela verdade estava apenas começando. Eles eram uma família, todos ligados por histórias e dor, mas também por amor. E juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse a seguir. E assim, em clima de tensão e expectativa, as portas do sótão se abriram novamente, revelando o futuro e os segredos que aguardavam ser destravados. Essa foi a jornada de Clara e de sua família. E agora, a sua jornada também começa. Antes que a história termine de verdade, preciso fazer uma pausa. Se você chegou até aqui, isso significa que você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso trabalho. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.